Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Eu queria que você abrisse no livro de Juízes, Juízes capítulo 6, versículo de número 11. Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Eu estava orando ao Senhor essa semana e buscando que Deus... A gente sempre busca para Deus falar conosco primeiro, e que Deus venha falar com cada uma das pessoas que estiverem no dia da ministração, usando as nossas vidas, os nossos lábios. E não vinha nada na minha mente, e eu comecei a ficar desesperada: Senhor, o que eu vou falar? Me ajuda, Espírito Santo. Eu estava no meu serviço à tarde, na quinta-feira, não estava nem com a Bíblia na mão, e veio uma palavra na minha mente: guerreiro, lutador. Veio essa palavra, e diante dessa palavra, começou, sabe, eu comecei a ver coisas assim, Deus começou a mostrar coisas tremendas através dessa palavra, sobre as nossas vidas, sobre o que é um guerreiro. E eu gosto muito de teatro, e já pensei um monte de coisa, Deus foi falando comigo. Então vamos ler aí, Juízes, capítulo 6, versículo 11, onde fala que o anjo fala com Gideão, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, Abi-Esirita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Amém? Até aí os irmãos podem se assentar. Amém? A gente vai ver nessa passagem um homem que estava assim, num momento de covardia, vamos dizer assim. O povo de Deus, diante do pecado, foi tomado pelos medianitas. Então ali, diante dessa palavra que diz assim, que Gideão estava malhando trigo no lagar, né? Não era lugar de malhar trigo. O lagar era lugar onde se fazia o processo das uvas, das sementes. Mas a Bíblia fala que ele estava malhando trigo. O trigo deveria ser colocado num monte, um lugar alto, onde o vento bateria e tiraria a palha do trigo. Mas ele estava num lugar que era um lugar escondido, que era um lugar, vamos dizer assim, secreto, porque se os midianitas soubessem ou vissem, eles viriam e pegariam tudo, a sua semente. Então eles estavam aqui, fugindo, se escondendo. E eu meditando, o Senhor falou muito sobre guerreiro, sobre lutador. Que Deus ele não chama covardes. Deus chama guerreiros, que Deus chama lutadores. Você e eu, amém? Nós não somos covardes, nós não podemos, muitas vezes, diante de uma situação, nos acovardar, nos esconder. E o guerreiro e o lutador, um significado de guerreiro e lutador, em um dicionário que eu pesquisei, mais ou menos assim: homem ou pessoa trabalhadora que luta, forte e capaz, homem que vence os desafios, homem que não desiste. Amém? Quando você pensa num lutador, já vem logo na mente que aqueles lutadores, vamos simbolizar de MMA, de UFC, né? Quando você vê um lutador ali lutando com o seu adversário e lutando naquela luta, ou perdendo ou vencendo, ele está lutando. E quando a gente vê esse homem com tanta garra, a gente pode trazer isso para as nossas vidas, né? Um lutador. Só que para a pessoa lutar, para esse lutador estar no ringue, ele tem o quê? Ele tem toda uma preparação antes. Ele não chega assim: ó, eu vou lutar, eu quero fazer parte dessa luta. Não. Tem uma preparação, tem toda uma história antes. Eles têm vamos dizer assim, uma alimentação, eles têm exercícios, ele tem toda uma preparação.
um guerreiro também. Né? O guerreiro, quando nós assistimos lutas, né? Gladiador, 300, não sei quantas pessoas assistiram aqui, mas quando você assiste essas lutas, você vê o que o guerreiro ele vai todo preparado, ele vai todo equipado. Né? Antes também tem toda uma preparação de luta, ensinamento. Depois ele vai o quê? Ele vai com o capacete, ele vai com o escudo, ele vai com a sua espada. Ele não chega lá assim sem nada, porque ele vai ser preso a passo. Mas ele tem o quê? Toda uma preparação. Né? Nós também cristãos, nós que servimos ao Senhor, nós somos considerados como guerreiro, como lutador, como soldados de Cristo. E para lutarmos contra as astutas do diabo, contra as adversidades, contra as lutas, nós precisamos também, como lutador, como um guerreiro, nos preparar. Precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Precisamos estar preparados, porque o diabo ele é esperto, ele é inteligente, e ele não descansa, ele não dorme. E ele faz de tudo para que você seja o quê? Um derrotado, para que você se esconda, para que você faça talvez como Gideão diante de alguma luta, adversidade, você se esconda e não queira lutar, mas você fique ali, permaneça escondido para que o diabo não perceba que você está tentando se sobressair. E diante disso, eu peguei alguns pontos na vida de um lutador, uma pessoa que luta, um guerreiro. Seria o que? A preparação, que nem eu disse. Ele se prepara antes. Quando você vê um lutador dando uma entrevista na televisão, é muito interessante. Fala assim, o que você espera da luta? Né? Ele fala assim, bom, eu espero que eu estou preparado, eu me preparei, né? Eu treinei, eu estudei o meu adversário, eu sei os pontos fortes, eu sei os pontos fracos. Não é assim? Ele sabe onde esse adversário, onde ele vai se sobressair, onde ele vai bater com mais força, onde é o ponto fraco desse adversário. E nós também precisamos saber quem é o nosso adversário, qual o ponto fraco dele, com quem estamos lutando, que guerra estamos lutando. Amém? Quando nós aceitamos ao Senhor, temos luta, né? Mesmo aquele que não serve a Deus, como que serve, tem lutas, tem guerras, tem pelejas. Mas está na mão do diabo, nós não, nós que aceitamos ao Senhor, o diabo investe. Por quê? Porque ele quer que você volte para trás, ele quer que você recue, ele não quer que você lute, ele não quer que você persista. E outra coisa, você também precisa conhecer a luta. Né? O lutador, quando ele vai para a luta, ele conhece cada detalhe da luta, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe com quem ele vai lutar. E nós também precisamos saber a procedência, muitas vezes, de alguma luta que vem sobre as nossas vidas. Muitas vezes as lutas vêm, né, as tempestades vêm, há vários motivos para que ela venha. Nós vamos ver na palavra de Deus momentos que o povo de Deus, eles enfrentavam pelejas, lutas, perseguições. Por quê? Por causa de rebeldia, porque não estavam no centro da vontade de Deus. Ou nós vamos ver Jó que era um homem fiel, reto diante de Deus, passando por tantas lutas, sendo provado. Então, o primeiro passo, acredito eu, é a gente conhecer o porquê dessa luta. Se eu estou passando por uma luta, se uma tempestade está se levantando, eu preciso colocar a minha vida diante do altar do Senhor. Aí você fala assim, não, mas eu já estou com a vida no altar do Senhor, eu já estou na presença do Senhor e eu ainda não entendo por que isso, eu não entendo por que eu estou passando por isso. Então busque de Deus, Senhor, me faça entender, abre os meus olhos espirituais, talvez seja um crescimento. Muitas vezes Deus nos prova para você crescer, para você, vamos dizer assim, se sobressair, porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Muitas vezes precisamos passar por alguns momentos difíceis para que esse plano do Senhor venha se concretizar. Isso, essa preparação na vida do lutador, nas nossas vidas, nós não vamos nos preparar como lutador, mas nós vamos nos preparar como a Bíblia diz, orando, jejuando, buscando. Você sabe que você tem uma luta a ser enfrentada, que você tem uma peleja a ser enfrentada, com o diabo está aí. Ele vem com tudo, ele vem para cima. Ou talvez há uma permissão de Deus para uma luta na sua vida. O que você precisa fazer? Buscar a Deus, orar, jejuar, se colocar, ler a Bíblia, estar na presença do Senhor. Amém? Essa é a primeira preparação nas nossas vidas. Precisamos estar preparados para o dia mau, né? Para o dia que o diabo vem, para o dia das lutas. Então eu preciso o quê? Estar firmado na palavra de Deus. Amém? Logo após a preparação, o lutador se preparou, vem o quê? Ele vai enfrentar o adversário. É um enfrentamento. Nós vamos ver na vida de Davi. Davi ele enfrentou o gigante.
né? O lutador do MMA, do UFC, ele luta, ele enfrenta, ele conhece o adversário, ele estuda, ele se prepara e ele vai para o ringue. Amém? Nós precisamos lutar, não podemos parar, não podemos estacionar, não, aqui tá bom, essa luta tá muito difícil, eu não vou conseguir, não. Você precisa se levantar, você precisa enfrentar o seu adversário, você precisa se posicionar. Senhor, tem uma luta, eu sei que tem, eu sei que o Senhor é comigo, então eu vou enfrentar. A Bíblia diz que Davi, ele não teve medo do gigante. Ele viu o gigante, ele viu que o gigante estava ali afrontando o exército de Deus vivo. Ele falou assim: eu vou contra esse gigante, eu vou lutar. E ele era o menor, ele não tinha condições físicas, né? Humanamente falando, não tinha possibilidade de ele vencer. Mas nós vamos ver o quê? Que ele enfrentou. Por quê? Porque ele sabia de outras lutas que ele havia enfrentado e ele tinha sido vencedor. Amém? Nesse momento Deus trouxe ao meu coração quantas lutas nós passamos, né? Quantas situações difíceis. E é incrível que, se você trazer a sua memória, lutas anteriores, luta no começo da sua conversão, era de um nível. De hoje em diante, ou de ontem para hoje, é outro nível. Talvez a luta que eu enfrento hoje, se eu enfrentasse no começo da minha conversão, eu não teria estrutura para suportar. E hoje é diferente. Hoje a luta parece que se torna tão, às vezes, maior. Mas eu me sinto cada vez mais fortalecido. Cada vez por quê? Porque eu sei que eu passei por aquelas menores. E eu sei que eu posso vencer essa maior. Assim é na sua vida. Toda luta que você passa, Deus está apenas te preparando para algo maior. Para algo que Deus tem a fazer na sua vida. Para uma luta maior, sim, talvez. Mas você vai estar mais fortalecido. E você vai passar. E você vai vencer. E você vai ganhar. Amém? Porque você é um guerreiro. Você é um lutador. Você é um vencedor. Em nome de Jesus. E diante dessas lutas, não dá para desistir. Quantas vezes nós pensamos, eu não sei se pessoas aqui, mas quantas vezes a gente pensa, não em abandonar o Senhor Jesus, mas às vezes diante do ministério, diante de alguma situação, você pensa em parar, você pensa em desistir, fala: Senhor, eu não aguento mais, né? Às vezes você faz que nem um profeta: Senhor, me leva, Senhor, não dá mais para prosseguir. Mas diante das lutas, não dá para desistir, não dá para parar, não dá para estacionar, muito menos voltar para trás. Não tem como. Quando você olha para você hoje e você faz uma retrospectiva de como você era antes de conhecer o Senhor Jesus, como era a sua mente, como era a sua vida, o que você fazia, a tristeza, a angústia que você sentia, não dá para se comparar ao que você tem hoje. Então não dá para desistir. Não tem como desistir. Né? Os lutadores ou os gladiadores, como você vê em filme, eles não desistem. Eles vão até o fim. Até o fim, nem que se eles tiverem que morrer, mas eles estão ali firmados. E eles continuam lutando. E nós precisamos continuar lutando. Amém? Essa luta que veio na sua vida, na minha vida, não é para a morte. Quando você olha o lutador do ringue, você vê que muitas vezes em filmes, eu acho tão engraçado que você vê na luta final, o lutador apanha, sofre e cai no chão, e olha que parece que ele vai desistir, que ele está derrotado. Ele se levanta e dá um soco às vezes, apenas um soco, ele derruba o adversário. Assim também é nas nossas vidas. Quantas vezes nós estamos cansados, pensando em parar, não estou aguentando mais, Senhor, está tão difícil, e parece que você levou um monte de soco, você sente até talvez dores físicas, e você prostrado no chão, você pensando em desistir. Aí de repente o Espírito Santo vem que te levanta e fala: não, vai, você consegue, e você se levanta, e você vê que aquela luta era tão pequena, porque aquela vitória chegou assim, tão tamanha na sua vida, e você vê que Deus era com você em todo o tempo. Então não dá para desistir, não dá para parar. Amém? E diante de tantas lutas, de tantas adversidades que nós passamos, que vem sobre a tua vida, nós vamos ver. Eu queria que você abrisse no livro 2 Crônicas, capítulo 20, e versículo 15, onde você vê assim, tudo é uma preparação antes para uma luta. Você se prepara, você
você jejua, você está na presença de Deus, você permanece firme na presença de Deus, você fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, está difícil, mas eis-me aqui, eu estou pensando em que eu não vou conseguir, mas eis-me aqui. Aí você vai ver aqui essa passagem que diz assim, Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo de número 15. No capítulo 20, versículo 1 diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era o rei. E aí, no versículo 15 diz assim, e Jaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão a de Deus. Minha peleja não é sua. Aí você fala assim: mas eu me preparo, eu faço tudo, eu oro, eu busco. Sim, isso faz parte, nós precisamos fazer isso. Seria muito fácil se as vitórias chegassem na nossa vida e nós estivéssemos sentados. Mas não, nós vamos passar por lutas, enfrentamentos, pelejas, o diabo vai se levantar, as lutas virão, mas você vai perceber que você não vai precisar mover um dedo, você não vai precisar afrontar ninguém, você não vai precisar brigar com ninguém, porque essa peleja não é tua. A partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, essa peleja é dele. Eu tenho ensaiado o louvor das crianças, lindo, 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 que fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E diz assim: porque estás comigo, Deus está comigo, Deus está à minha frente. E no final eu vou fazer um pedaço nesse teatro que uma das crianças vai estar com um escudo na frente das outras crianças. É mais ou menos assim que eu creio nas nossas vidas. Toda e qualquer peleja que ela vem sobre as nossas vidas, primeiro ela vai passar, ela vai bater em Deus. Ela não pode tocar na sua vida, nenhuma luta. Tudo que você passar, primeiro vai passar por Deus. Deus vai à sua frente e diz assim, o Senhor continua dizendo: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus usou um profeta e falou isso a Josafá e a todo o povo. Então a palavra diz assim que então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? Aqui a gente vê também algo importantíssimo para um guerreiro, um cristão que vai passar por lutas. Louve, exalte ao Senhor. O Senhor vai à sua frente, Ele já te garante toda a vitória. Toda e qualquer peleja que vier contra a sua vida, Ele já te garante a vitória. Mas louve. Aqui você viu Josafá, a palavra diz que ele se prostrou em terra, com o seu rosto em terra, e adorou o Senhor. Amém? Às vezes é tão difícil. Eu costumo dizer, nós que fazemos parte do louvor, quantas vezes eu vi a igreja louvar o
difícil às vezes louvar, mas é incrível quando você começa a louvar o Senhor. É como acontece aqui, ó. Os inimigos são desbaratinados. É justamente isso que acontece quando você começa a louvar. Você pode estar passando a maior luta, a maior peleja, o maior levante. Quando você começa a louvar e adorar o Senhor, é incrível como o seu coração, ele começa a sentir uma paz. Como de repente parece que aquela luta não existe. E vem a certeza no seu coração: eu sou contigo, você já é vencedor, eu estou à sua frente. Amém? Como ele disse aqui, não tereis que pelejar, ficai parados e vede o livramento do Senhor. Amém? Deus tem livramento para as nossas vidas. Então se prepare sim, orando, buscando, né? Como Paulo disse, a armadura de Deus. Se revista na armadura de Deus, se coloque na presença do Senhor, tenha a sua vida no altar do Senhor, porque Ele não vai te desamparar. Você vai passar cantando, louvando e adorando ao Senhor, e diante de tudo isso, você vai ter o que? A sua recompensa. Toda e qualquer luta que vier na sua vida vai ter um porquê, vai ter um algo lá na frente. Aqui, depois que eles foram desbaratados, a palavra de Deus diz que Judá, eles entraram ali e saquearam todo o deserto e todos os despojos, e acharam neles fazenda, e diz assim que havia abundância de objetos preciosos. Tomaram para si que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amém? Você vê o que? Uma recompensa. O inimigo se levanta contra a sua vida, as lutas vêm, mas você pode ter certeza que Deus tem uma recompensa. Amém? Você apenas seja guerreiro do Senhor, apenas seja um soldado. Diga: Senhor, está difícil. É difícil muitas vezes, mas mais difícil seria se eu não tivesse o Senhor. Eu não teria esperança, eu não teria garantia que a vitória já é garantida. Amém? Então seja o guerreiro do Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu quero guerrear, eu quero lutar, eu quero prosseguir até o fim. Com certeza não vai ser em vão a sua vida diante do altar do Senhor. Amém? O seu esforço diante do Senhor, o Senhor vai te recompensar, tanto aqui na terra quanto mais lá no céu. Amém? É uma recompensa para a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor Jesus. Nós vamos cantar um louvor. Você vai dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com a minha vida para dizer: Senhor, eu quero ser